Bom dia, VLT, beleza? Bora começar aqui mais um programa. Se você não sabe, eu sou o Thor. Esse é um canal sobre trader esportivo e Bom Dia VLT é um programa que eu faço onde eu desenho cenários para possíveis jogos que eu venho operar, beleza? Antes de tudo, dois recados. Alguns recados, na verdade. Primeiro, tá com algum delay o vídeo que eu não sei o que eu mexi aqui, estraguei alguma coisa, então eu vou falar um pouco mais devagar para o vídeo acompanhar a minha voz, então aumenta a velocidade do vídeo, beleza? Coloca ali 1.25 ou 1.5, vai ser melhor para você, caso o vídeo fique longo também, é até melhor. Outra questão, eu tô um pouco ausente esses dias por conta que eu tô regravando os conteúdos para os membros, né? Tô, na verdade, atualizando alguns cursos, algumas aulas e também gravando novas aulas também, beleza? Então por isso que eu tô um pouco ausente, não coloquei o vídeo aqui para vocês todos os dias, beleza? Outra coisa que é de praxe, eu sempre esqueço, se você tá vendo esse vídeo aqui, se inscreve no canal, deixa o like, beleza? Vai fazer com que mais pessoas possam ver e ter um conteúdo também, beleza? Sem mais delongas, separei aqui 16 jogos para a gente operar hoje. Lembrando, os jogos que eu separo aqui não significa que eu vá operar nesses 16 jogos. E não significa também que eu não vá operar em jogos que eu não coloquei aqui, beleza? Aqui é para eu ter um norte, um discernimento, onde eu já desenho um cenário, por exemplo, para o que o jogo possivelmente possa entregar, eu já estou ali preparado, eu já vou me antecipar, beleza? Primeiro jogo que eu separei aqui, Wolfsburg versus Borussia Dortmund. É um jogo muito difícil, eu não sei porque aqui agora eu uso o SofaScore, esse site é muito bom. Eu não sei porque não está aparecendo as odds, né, que são os valores para a gente operar. E assim, eu não consigo analisar, não dá para analisar sem as odds. Tá dando uma odd de 2,20 pro Dortmund e 3,10 pro Wolfsburg. Se a gente for analisar aqui, dos últimos 5 jogos, o Wolfsburg não perde e o Borussia Dortmund vem muito bem, quarto colocado ali, ele sempre vai brigar ali de quarto para cima, Borussia. Só que aqui é um cenário muito complicado, e é o que eu sempre falo, cara, relaxa. Não é porque tá tendo jogo que você tem que fazer a sua entrada, não. A sua entrada tem que ser baseada em 5 pilares: calma, paciência, para esperar o jogo certo. Não é porque tá tendo jogo que você tem que operar. Método, gestão de banca e emocional. Se estiver dentro dos 5 pilares, aí sim você faz a sua aposta dentro de um determinado jogo, beleza? Independente se você vai fazer 1, 5, 10 ou 50, sempre me perguntam, Thor, quantas entradas você vai fazer amanhã? Thor, quantos sinais você vai mandar amanhã no seu grupo fechado? Não faço a mínima ideia. Porque eu não sou mãe de Ná. Eu não sei quantos jogos vão se encaixar. Eu não sei se o Corinthians vai estar bem amanhã. Eu não sei se... Não é assim que funciona. Beleza? Então isso é muito simples. Aqui é um cenário muito difícil. Os dois times vêm de cenários que não perdem. Eu fico com um viés para trabalhar a favor do Dortmund. Só que o Dortmund, cara, é um time que eu não confio de jeito nenhum. Então assim, eu vou colocar o meu dinheiro no jogo que é muito difícil? Não é assim que funciona, galera. Não é assim que funciona. Beleza? Então assim, esse jogo aqui, prefiro passar. Depois nós temos ali, Bundesliga 2. É um campeonato que eu até gosto de trabalhar, mas eu gosto de trabalhar o mercado de gols. Se você for ver, qualquer jogo aqui, qualquer jogo completo. Qualquer jogo, olha só. Eles têm 15 jogos. Presta atenção nesse cenário. Eles têm 15 jogos, né? Já meteu 25, 25, 24. O Paderborn meteu 34 gols, ou seja, uma média de mais de 2 gols por jogo. 25, quase todos têm uma média de no mínimo 1 gol por jogo. Deixa eu ver, se não me engano, Regensburg, Rostock
apenas o Nuremberg tem 13 gols em 15 jogos, ou seja, menos de um gol por jogo, mas pouca coisa, mas é o único. O resto ou tem 15 ou tem mais, ou seja, eles fazem muitos gols, mas tomam muitos gols também. O primeiro colocado em 15 jogos já tomou 14 gols. Então ele meio que, olha só, ele fez quase 2 gols por jogo e tomou 1 gol por jogo. Significa o quê? Significa que é um campeonato de muitos gols. Então você trabalhar aqui a favor ou contra nesse campeonato é muito difícil, muito complicado. Tomem muito cuidado. Eu não gosto de trabalhar nem a favor nem contra, beleza? Nesse campeonato aqui. Eu acho muito complicado, muito difícil, porque eles têm uns ataques muito eficientes, porém tem uma defesa muito ruim. Então eles atacam loucamente e defendem muito mal. E quando você está a favor ou contra um time desse, é muito perigoso. Então assim, eu prefiro, cara, caso eu venha para trabalhar nessa Bundesliga, que eu vou até passar, porque não é um campeonato que eu estou acompanhando muito, mas caso você queira trabalhar em algum determinado jogo desse, é muito melhor você trabalhar o mercado de gols, beleza? Escolhe um jogo ali que tem uma sequência muito grande, tanto de fazer gols quanto de tomar gols, e aí você escolhe. Aqui eu não vou trazer nenhum viés não. Aí depois nós temos ali, ó, Napoli e Empoli. Aqui já é um jogo que eu acho bem mais interessante. Acredito que a odd da Napoli vai estar bem amassada. O Napoli está muito bem. Mod 1,25 para o Napoli e 9,50 para o Empoli. Significa que então que o Napoli vai amassar o Empoli? Não. Significa que o Napoli ele vem jogando absurdamente. Ele vem batendo em todos os times da Europa League. Ele vem amassando vou até colocar aqui, ó. Ele vem amassando na Série A, né, que é do campeonato italiano. Olha só, 35 pontos, ele já abriu para 29 pontos, ele já abriu 6 pontos para o Milan. Então assim, é muito absurdo, muito absurdo. Então o Napoli vem muito bem, não tem como. Aqui eu venho para trabalhar a favor do Napoli. Significa que eu vou fechar o olho e vou fazer a minha entrada em Napoli? Não. Significa que eu vou estar de olho para trabalhar a favor do Napoli. E quando eu falo a favor do Napoli, por exemplo, eu posso trabalhar dois mercados, tanto um back quanto o mercado de cantos. Eu preciso do quê? Que o jogo entregue aquilo que os meus métodos pedem, beleza? Então assim, se o Napoli já começar amassando, querendo muita vontade, lembrando que um detalhe é muito importante. Eu prefiro, na verdade, trabalhar o mercado de escanteios nos campeonatos sul-americanos, sabe? Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Argentino, qual outro? A própria Sul-Americana. Então eu gosto muito porque os times aqui no Brasil e na América do Sul, eles têm essa tendência de trabalhar muito pela lateral dos campos, chutar de fora da área e cruzar a bola na área. Então isso acaba trazendo uma possibilidade muito maior de trabalhar no mercado de escanteios, beleza? Então, assim, nos campeonatos europeus, eles têm muita mais técnica, né? Eles tentam muito mais fazer aquele gol plástico, bonito. Então aqui, por exemplo, tá no método de back, eu vou trabalhar back. Tá no método de escanteios, eu vou trabalhar escanteios. Inclusive, eu deixei o meu método de escanteios disponível, se não me engano é o primeiro link desse vídeo, beleza? É só você ir lá, assistir e você ver como que funciona o método de escanteios, para você ver como que funciona métodos, porque eu sempre bato tanto na tecla de métodos. Tenha métodos, beleza? Isso sim é crucial, beleza? Por exemplo, até me perguntaram, me falaram assim, eu não vou lembrar o nome do rapaz, mas ele falou assim, pô, às vezes é difícil aparecer esse método de escanteios, mas quando bate assim, é certeiro. Cara, mas é assim que funciona. As pessoas aprenderam e acham que tá tendo 300 jogos, eu tenho que operar em 300 jogos. Não. Por exemplo, ó, eu gosto muito de ir à praia às segundas-feiras, por conta que a praia é mais vazia. Eu moro aqui em Balneário Camboriú, né? Então eu gosto muito de ir às praias às segundas-feiras. Mas nas últimas segundas-feiras estava chovendo. Mas como que eu vou na praia pegar um sol se está chovendo? É a mesma coisa. Como que você vai fazer uma aposta no jogo em escanteio, sendo que o jogo não está propenso para escanteios?
Não faz lógica nenhuma. Por isso que eu sempre falo, quanto maior o seu leque de possibilidades, melhores serão as suas assertividades. Porque tem jogo, entenda isso, olha só, tem jogo que está muito propenso para back. Já tem jogo que está muito propenso para lay. E tem jogo que está muito propenso para gols. Tem jogo que está muito propenso para escanteios. Tem jogos que está muito propenso para entradas punters, que eu gosto muito, inclusive. Vou até mostrar aqui, ó, foi uma entrada que nós fizemos ontem. Deixa eu mostrar aqui. Ó, uma entrada que nós fizemos ontem em handicap mais 1.5. Olha só, esse handicap significa o seguinte: tava uma odd 1,51. O Botafogo, se ele perdesse de 1-0, ele ainda daria green. Aqui eu enchi a mão na minha... Aqui não é o valor que eu entro real, né? Mas aqui o que eu coloco para vocês e tal, as entradas que eu faço junto com vocês. Mas só para vocês entenderem, se o Botafogo perdesse de 1-0, ainda assim dava green. Ele venceu por 2-0. Então assim, foi um green tranquilo. Em nenhum momento ele foi preocupante. E é uma entrada que eu gosto muito de fazer, que é o handicap. Então, por exemplo, ali, vai ser todo dia que vai ter uma entrada como essa? Não. Porque estava dando um favoritismo muito grande para o Atlético Mineiro. E eu via que não tinha valor nenhuma essa entrada a favor do Atlético Mineiro, visto como que o Atlético Mineiro vem no campeonato, vem muito mal. Então assim, vocês entendem que tem jogo que está muito propenso para uma entrada, tem jogo que está muito propenso. Então as pessoas falam, pô, Thor, mas amanhã você vai fazer quantas entradas em punter? Amanhã você vai fazer quantas entradas em escanteios? Cara, não faço ideia. Eu faço as minhas entradas baseadas no que os times entregam dentro de campo ou nos cenários que estão sendo desenhados, beleza? Não tipo assim, o vento tá indo pra lá, o Corinthians tá pra lá, vou apostar no Corinthians. Não é assim que funciona, cara. Não é assim que funciona. Beleza? Mas bora lá, sem mais delongas. Aqui eu quero trabalhar a favor do Napoli, tanto um back quanto o mercado de escanteios, beleza? Próximo jogo aqui, ó, Bayern de Munique versus Werder Bremen. Aqui deve dar uma odd bem amassada para... Uma odd bem amassada pro Bayern. Bayern já mostrou que ele quer realmente, já tá dando 1,14 para o Bayern de Munique. Não tem jeito, o Bayern é muito time. A questão só é o seguinte, uma coisa que vocês têm que se atentar. Ontem foi a convocação, né, da seleção. Daqui mais ou menos uma semana eles já vão se apresentar. Não sei se é uma semana, um pouco mais, uns 10 dias, eu acho, alguma coisa assim. Que eles vão se apresentar à seleção, né? Não que eles já vão jogar, vão se apresentar à seleção. E aí é o seguinte, muitos jogadores, cara, é básico. A liga que você está jogando, ela não vai ser a final agora, não vai acabar. E daqui a pouco vai ter uma Copa do Mundo. Imagina você jogaria tranquilo, sabendo que você pode se machucar, se lesionar, acontecer alguma coisa, e você ficar fora de uma Copa do Mundo que você foi convocado, que só acontece de 4 em 4 anos. Então, os jogadores também têm essa noção. E eu tenho certeza que eles estão morrendo de medo de se machucar, alguma coisa assim. Vários jogadores se machucaram. Do Brasil mesmo, o próprio Coutinho se machucou. Provavelmente ele estaria na lista, ou seria lembrado, alguma coisa assim. Mas vários jogadores se machucaram. O próprio Arana, que é do Atlético Mineiro, iria para a Copa do Mundo, se machucou. Então, assim, é muito complicado. Aqui no Bayern não tem como. Normalmente, por exemplo, se... Aí o que eu preciso aqui também? Bayern. Aqui é o seguinte. Se eu ver que o Bayern de Munique entrou com o time titular, é uma coisa, beleza? Eu preciso que o Bayern esteja com o time titular. Já assumiu a liderança. Tava ali em terceiro, quarto, não sei o que, quinto. Já ganhou de todo mundo, já assumiu a liderança. O Bayern, ele sempre vai ser campeão, ele sempre vai vencer todos os jogos que ele queira na Bundesliga. A questão é, ele quer vencer, ele vai com o time titular. Os jogadores titulares realmente querem jogar esses jogos, podendo se machucar? Então essa é a questão, beleza? Normalmente, caso o Bayern queira, cara, dá para trabalhar esse mercado aqui, ó, HC primeiro tempo. Porque o Bayern é muito time e o Bremen não é uma máquina assim, apesar de não estar tão ruim. Se a gente for ver nos últimos jogos, olha só,
tem 3 vitórias nos últimos 5, perdeu 2 ali. Então não é um time horrível. Então por conta da odd também dá até pra gente trabalhar um handicap primeiro tempo ou o mercado de back, beleza? Mas como eu falei, tome muito cuidado na vontade que os jogadores estão. Cara, esse momento agora que a gente tá vendo é muito perigoso. Muito perigoso por conta disso, por conta que antecede a Copa do Mundo. Então muitos jogadores nem vão jogar. Muitos jogadores não vão jogar. Para quem gosta de fazer entradas punters, inclusive eu gosto, tem que tomar muito cuidado e deixar para fazer a entrada após sair a escalação, porque aí você vê se os jogadores vão querer jogar ou não, beleza? Por exemplo, na Inglaterra ainda vai ter uns 3 jogos, no francês, outras ligas vai ter 2 ou 1 jogo ainda, então todo mundo ainda vai jogar antes da Copa do Mundo, beleza? Então tome muito cuidado com isso. Stuttgart versus Hertha Berlim. Aqui, olha só, olha esse cenário. Os dois times vêm muito mal, 15º e 16º. E aí você pensa, pô, caramba. Pera aí. Nos últimos 5 jogos, Stuttgart venceu 2. E o Hertha Berlim, ele só venceu 1. Então o Stuttgart é melhor. Então eu vou trabalhar... Não, não é assim. Os dois times são horríveis. Os dois times são horríveis. Então assim... Eu prefiro muito mais passar esse jogo. Passa. Agora, eu deixei marcado aqui, porque caso dentro de campo, por exemplo, o Stuttgart está amassando, mas tipo assim, amassando a ppm 40 a 1 do Hertha Berlim. O Stuttgart está amassando, jogando todo mundo. Aí é um outro cenário, que aí dentro de campo a gente consegue trabalhar alguma coisa, seja escanteios ou back, beleza? Mas a princípio, muito complicado. Esse jogo aqui, cara, é muito louco, porque o Bochum, ele veio da Bundesliga 2, tá ali, ó, 17º. Só que, então, tipo assim, eu trabalharia contra o Bochum. Porém, o Mönchengladbach, Borussia Mönchengladbach, ele vem muito mal. Deixa eu até buscar aqui a odd. Uma odd 2,25 pro Mönchengladbach. Ele é um time bom, cara. Nos últimos anos vem fazendo ótimos campeonatos, mas esse ano ainda não se encontrou. Então assim, ó, o time não se encontrou. Então eu vou encontrar o time? Então eu vou dar um voto de confiança? Não existe isso. Você tem que trabalhar a favor de quem está bem, de quem realmente está fazendo, beleza? Seja escanteios, handicap, back, over goals, de quem está entregando. Borussia Mönchengladbach não está entregando nessa temporada. Então o que eu faço? Passo. Simples assim. Próximo jogo, Cremonese versus Milan. Aqui um jogo um pouco mais interessante. Um pouco não, bem mais interessante. Acredito que a odd também vai estar bem amassada. Quer ver? 1,53 para o Milan contra um Cremonese que, olha só, nos últimos 5 jogos, nenhuma vitória, vice-líder o Milan. Se a gente for buscar aqui, ó, fora de casa, o Milan tem uma derrota, 3 vitórias e 2 empates. Já o Cremonese jogando em casa, olha isso, ele é o último colocado, 6 jogos, nenhuma vitória. Então assim, ó, a princípio, mano, é back Milan, não tem o que contestar. Aqui é trabalhar a favor do Milan. Mas é aquilo que eu falei, eu preciso do quê? Eu preciso que o time realmente entregue isso dentro de campo. Aqui pode até cair uma entrada punter, mas como eu falei, para fazer... café da manhã. Mas para eu fazer essa entrada punter, eu necessito da escalação. Eu preciso ver que realmente o time tá com vontade, o time... quer realmente jogar, não já abandonou para jogar a Copa do Mundo, beleza? Apesar que como aqui é na Itália, a Itália não vai para a Copa do Mundo, pode ser que, mas aí tem essa questão, né? O Milan é da Itália, porém vários jogadores são de fora também, né? Tem muitos jogadores que não jogam na Itália, então tem que tomar muito cuidado disso. Depois nós temos ali, ó, Osasuna versus Barcelona. Cara, eles estão dando uma odd muito amassada para o Barcelona, acredito eu. Deixa eu ver. Barcelona tá dando uma odd 1,53. Cara, uma odd interessante até. Uma odd interessante. Barcelona não é essa máquina toda. Assumiu a liderança com a derrota do Real Madrid. Primeira derrota do Real Madrid ontem, na verdade. Primeira derrota do Real Madrid.
O Barcelona assumiu a liderança. É um time que ainda não está encaixado, por exemplo, o Barcelona não é um time que eu confio 100%, não confio, não é um time como eu confio quanto eu confio no Manchester City, no Bayern de Munique, no PSG, esses times eu confio demais. O Barcelona não é esse time ainda, apesar de ter um time muito bom, e vai pegar um time que vem muito bem, olha só, eles têm praticamente a mesma race, 4 vitórias, 1 derrota. 3 vitórias, 1 derrota, o Osasuna. Então, assim, não é um time bobo. Se a gente for buscar aqui, ó, fora de casa, o Barcelona tem 1 derrota e 5 vitórias. Já o Osasuna, jogando em casa, 2 derrotas apenas e 5 vitórias. Então, assim, ó, a princípio, eu venho sim para trabalhar algo a favor do Barcelona. A princípio, porém, cara, é muito perigoso. O Barcelona é muito bom trabalhar a favor deles, por quê? Porque eles sempre estão em linha alta atacando o adversário. Eles atacam e se defendem com a bola. Então, assim, é muito difícil você estar tendo chance ou perigo de gol do adversário contra o Barcelona, porque ele sempre está com a bola, óbvio, com esses times da Espanha, né? Que eles sempre, Barcelona e Real Madrid, sempre são os favoritos. Então, por conta disso, dá pra gente ficar de olho aqui para trabalhar a favor do Barcelona. Mas, por exemplo, o Barcelona já é um time que eu não gosto de jeito nenhum de trabalhar o mercado de escanteios. Porque eles não buscam escanteios. Ah, então isso quer dizer que nunca vai sair escanteio? Pô, Thor, o último jogo saiu. Não tô dizendo que não vai sair escanteios. Significa que não é uma prática do Barcelona. Pô, chegou o final do jogo, vamos cruzar na área, vamos tentar fazer gol de cabeça, vamos buscar escanteios para tentar fazer gol de cabeça. Não, eles tocam, tentam entrar até com a bola dentro do gol, só tocando. Então tomem muito cuidado com isso. Por exemplo, Barcelona, eu venho sim para buscar, eu venho com a ideia de buscar um back ao Barcelona, mas não significa que eu vou fechar o olho aqui e vou buscar um back Barcelona, por conta que o Osasuna não é um time ruim, beleza? Depois nós temos ali, ó, Mafra e Porto. Um jogo bem complicado, porque é o jogo de taça. E aí tem aquela questão, pô, qual é a vontade do Porto para esse jogo? Tá dando uma odd 1,17. Odd 1,17. Ainda assim, é uma odd interessante. Você vai falar assim, pô, Thor, como que uma odd 1,17 é interessante? Sim, quando a gente tem um favoritismo assim muito grande. Por exemplo, as pessoas acham que odd interessante é o que? Odd 1,60, 1,70, 1,80, 2, 3. Mas eu vou dar um exemplo para você. Você acha que uma odd 2 é interessante? Beleza. Mas e se for uma odd 2 para, sei lá, para um exemplo aqui, para o São Paulo contra o Flamengo? Odd 2 para o São Paulo é uma interessante? Não. Porque o Flamengo é muito favorito contra o São Paulo. Visto isso que goleou todos os últimos jogos. Entende? Então você tem que saber entender. Por exemplo, uma odd 1,30 uma odd 1,30, 1,40, ela é ruim? Tá, mas qual é o cenário? Bayern de Munique contra um time da segunda divisão. Pô, tem muito valor, entende? Então você tem que entender essas odds de valor. Aqui eu posso sim trabalhar esse cenário aqui, ó, tanto o mercado de back quanto o mercado de escanteios. O Porto é um time que dá sim para buscar escanteios caso esteja entregando dentro de campo, beleza? Depois nós temos ali, ó, o Campeonato Paraguaio, muito complicado. Coloquei aqui para vocês verem, mas assim, ó, muito complicado. 1 vitória, 3 vitórias nos últimos 5 jogos. Aqui o Nacional já é um time que eu gosto bastante. O Nacional é um time que eu gosto, acompanho, joga muito bem e tá com uma odd ali, ó, deixa eu buscar aqui. Tá com uma odd de 1,56. Olha só, se a gente for ver, o Nacional, ele nos últimos 5 jogos venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. E já o Esportivo Ameliano, ele venceu 2 jogos, não é uma diferença muito grande, mas se a gente for ver aqui, ó, o Nacional, ele briga pelas cabeças ali, ó, tá 44-45, então assim, é um jogo muito interessante. Então, por conta disso, acredito que dá sim para buscar algo
A favor também a mesma coisa, ó. A favor do Nacional, seja um back, seja um lei, beleza? Seja um back, seja o mercado de escanteios, dá sim pra gente trabalhar, beleza? Depois nós temos ali, ó, Sol de América versus Olímpia, mesma coisa. O Olímpia é o primeiro colocado, deixa eu ver a odd aqui que tá dando. Odd 1,35, já é uma odd muito baixa, mas olha só. O Olímpia vem de 5 vitórias nos últimos 5 jogos, é o líder da competição, tem apenas 3 derrotas em 20 jogos e principalmente vai pegar um adversário que, olha só, dos últimos 5 jogos não venceu uma partida. Então é uma diferença muito grande. Se bem que o Olímpia vai jogar fora de casa, mas fora de casa o Olímpia tem 6 vitórias em 10. Não é ruim, não é tão bom, mas não é ruim. Já o Sol de América tem 3 empates e 3 derrotas. Então assim, é um jogo que eu vou ficar de olho sim. Eu vou ficar de olho para trabalhar a favor do Olímpia, beleza? Por conta da odd, é uma odd, cara, que não me... Vou escrever aqui, ou eu falo ou escrevo, não dá pra fazer as duas coisas ao mesmo tempo, eu sou homem. É uma odd que, cara, é interessante, porém, essas odds eu prefiro muito mais na Europa. Então na Europa dá pra gente confiar de verdade. Na Sul-Americana, assim, ó, campeonatos sul-americanos, eu acho muito perigoso, muito difícil, odds muito baixas, beleza? Os times são muito parelhos. Tipo assim, nós temos agora Palmeiras e Flamengo assim disparando, ganhando todos os campeonatos, mas mesmo assim, muitos jogos são muito parelhos, então é muito perigoso, beleza? E para finalizar, nós temos ali São Paulo, que não ganha de ninguém, versus Internacional, que vem muito bem. Antes de finalizar, só passando alguns recados para vocês, não se esquece, mano, olha só. Se você tá vendo esse vídeo até aqui, se inscreve no canal, deixa o like agora. Deixa o like agora. Se você tiver alguma dúvida, pode escrever aqui nesse vídeo que eu vou mandar para vocês. Eu até tinha falado que ia tirar algumas dúvidas e tudo mais, mas eu não lembro exatamente quais eram as dúvidas de vocês. Eu vou abrir uma caixinha até de perguntas lá no Insta, porque fica melhor para responder para vocês, que eram muitas perguntas e eu acabo não esquecendo. Então assim, ó, eu até respondo, cara. Eu respondo, acho que tem algumas perguntas, se eu não tô olhando ali, ó, tem 8 perguntas que eu não respondi, justamente por isso que eu tô bastante ocupado. Mandando jogos e tudo mais, analisando e ainda gravando os conteúdos, regravando. Mas eu sempre estou respondendo para vocês, só que vocês têm que entender uma coisa também. Por exemplo, independente se é membro ou não, eu sempre vou dar uma prioridade, óbvio, para os membros, mas eu respondo todo mundo, só que vocês têm que entender o seguinte: não tem só vocês, tipo, você não é exclusivo quando me mandam mensagem. Cara, quando eu vou olhar tem 10, 100, 200, 500 mensagens para responder. Então assim, se você mandou sua pergunta, relaxa, eu vou responder, beleza? Mas enfim, bora lá. São Paulo Internacional, cara, que jogo complicado. Tá dando uma odd 1,95 para o São Paulo e 4 para o Internacional. É bem complicado porque o São Paulo dentro de casa, ele vem até interessante. Olha só, 18 jogos, 8 vitórias, 6 empates e apenas 4 derrotas. São Paulo perde muito pouco no Morumbi. Perde muito pouco. Porém, olha só, se você for ver, ó, o Flamengo perdeu 4 jogos, Fluminense perdeu 4 jogos também, Palmeiras perdeu 2, que foi tipo o campeão. Então assim, em casa o São Paulo não é tão ruim. Fora de casa ele é horrível. Mas fora de casa o Internacional, ele vem até muito bem, olha só, jogando fora de casa, em 18 jogos, tem apenas 4 derrotas. Fora de casa. Se a gente for buscar o São Paulo fora de casa, nossa, não é tão diferente assim. Tem 5 derrotas. O São Paulo até que não perde muito. É que o São Paulo só empata. Ou perde e empata, né? E assim, o Internacional ele vem muito bem. Se a gente for buscar aqui, olha só. Na race o São Paulo não tá horrível, né? 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Internacional, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Mesma race também. Mas o Internacional vem jogando muito melhor do que o São Paulo. O São Paulo é um time, cara, completamente perdido. Não sabe pra onde vai. Tava jogando muito bem contra o Fluminense.
vencendo por 1-0, daqui a pouco o Cano meteu 3, acabou com o jogo. São Paulo completamente perdido, desnorteado, parece que está numa briga, toma soco de todo lado. São Paulo não estava sabendo de onde vinha tanto soco, perdeu o jogo. Então assim, é um jogo muito complicado, é muito complicado. Se fosse fora de casa, eu trabalharia tranquilamente a favor do Internacional. Como é no Morumbi, o São Paulo vai querer jogar, vai querer amassar, vai querer ir para cima. Então assim, é um jogo muito complicado. Confesso que não me traz nenhuma tranquilidade trabalhar a favor do São Paulo. A favor do São Paulo, tranquilidade alguma. Beleza? A questão de trabalhar contra também, que o São Paulo vai jogar dentro de casa, necessita muito da vitória para tentar ir para a Libertadores. Já caiu para nono colocado, estava ali na briga com o oitavo, caiu para nono. Se vencer, vai a 54, pode encostar ali caso os adversários percam também, né? Então assim, é um jogo crucial para o São Paulo, crucial. É uma odd interessante, odd 2, odd muito interessante, mas o Internacional vem muito bem. E óbvio que o Internacional vai querer segurar ali a segunda colocação, já está classificado para a Libertadores. Palmeiras, Internacional, Fluminense, acho que o Corinthians também. Corinthians já estão classificados para a Libertadores, ninguém tira mais eles. Deixa eu ver aqui, 54, exatamente. No máximo que o Atlético Paranaense pode ir até 60 pontos. E o Flamengo já está também, né? Por conta que já foi campeão. E também, mesmo que não fosse, aquele já está classificado também. Então assim, a partir do Flamengo, todos ali já estão classificados para a Libertadores. Aí eu acredito que esse ano vai até o 8º colocado. Então assim, o São Paulo dá para beliscar uma Libertadores. Acredito que ele vai dar o sangue, vai dar a vida para vencer esse jogo. Então pode ser que dê para trabalhar a favor do São Paulo também. Mas é muito complicado, muito difícil, muito difícil. É um cenário 100% leitura de jogo, 100% pro live, beleza? Eu vou deixar algumas entradas punters aqui que eu achei interessante. Como eu falei, eu prefiro muito entradas em handicap para punters, porque eu acho muito mais interessante. Mas eu vou deixar lá, óbvio, para os prêmios eu vou mandar todas as minhas entradas, seja no live, seja punters, eu vou mandar lá para vocês. E acredito que eu deixo algumas entradas punters lá no canal também. Beleza, galera? É isso, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!